Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim compartilhar algo com vocês hoje sobre Lucas 7. Nesse capítulo da Bíblia, Jesus está falando ali várias coisas sobre João Batista. E ele está comentando, né? Falando de João Batista com outras pessoas. João Batista estava preso nesse momento. Então Jesus está falando: o que vocês foram ver no deserto? Que João batizava no deserto, né? Antes de Jesus vir e se apresentar e começar a pregar o evangelho do reino. Jesus fala, né? O que vocês foram ver no deserto? Né? Um homem vestido com roupas caras, né, um caniço agitado pelo vento. O que vocês foram ver? Um profeta? Aí Jesus fala, não apenas um profeta, né, mas como a Escritura diz, as Escrituras, né, o Velho Testamento, já profetizava sobre João, que ele viria, que prepararia o caminho do Senhor. Então, tipo assim, não é nada não, só alguém que a Bíblia foi profetizado muitos anos atrás que viria antes do Messias. É só isso que João é. E todos que ouviram isso, que foram batizados por João, glorificaram a Deus. Por quê? Nossa, está confirmando que ele estava certo mesmo, que ele foi, né, alguém de Deus ali que veio, que batizou as pessoas para poder preparar o caminho do Senhor. Glorificaram a Deus. Mas os fariseus e os mestres da lei não gostaram do que Jesus falou, ficaram com raiva, porque eles não foram batizados. Eles rejeitaram a pregação de João, diziam que ele tinha demônio e tudo mais. Eles reprovavam a postura dele, a aparência dele, porque não estava de acordo com o que eles achavam que tinha que ser. Aí Jesus fala, né? A que posso comparar essa geração, né? Essa galera aí que rejeitou João. Aí ele faz uma comparação, né? Semelhante às crianças nas praças, né? Que cantaram músicas de alegria e vocês não dançaram. Cantaram músicas de lamento, né? E vocês não choraram. Né? Então, tipo, eu falei, cara, o que isso tem a ver, né? Tipo, qual é a aplicação disso? Fui dar uma pesquisada e vi algo bem interessante. Porque quando é cantada uma canção de alegria, você espera que as pessoas se alegrem com aquele cântico. E uma canção triste, no momento de tristeza, que as pessoas se tristezam também. Mas a aplicação disso era, independente de como pareça, independente do teor, vocês vão rejeitar. Porque a queixa foi ali, vocês não aproveitaram, vocês não reconheceram aquilo. Nem a parte alegre, nem a parte triste, digamos assim. E ele compara, né? João veio, morando no deserto, isolado, se vestindo de forma estranha, comendo pouco, ele só comia mel e gafanhoto, né? Não comia na frente das pessoas. E vocês rejeitaram ele. E depois veio Jesus, se vestindo como qualquer pessoa, normal, comendo, bebendo, se divertindo, né? Com as pessoas, pregando em público, não necessariamente no deserto, mas em vários lugares públicos. E vocês rejeitaram. E eles diziam de Jesus, né? Ele é um comilão, um beberrão. Tipo assim, ele não é o Messias. Ele é só uma pessoa que come muito, bebe muito com as pessoas pecadoras. Então, assim, nada tá bom. Por quê? O padrão deles, o coração deles estava tão corrompido que eles não conseguiram reconhecer Cristo naquele lugar. E é muito fácil a gente falar, nossa, como eles foram maus, eles não reconheceram Jesus, mataram Jesus, tarará, tarará. E a gente hoje... Entendeu? A gente acha que tem que ser assim. A pessoa de crente tem que ser desse jeito, tem que fazer o que eu acho que tem que fazer. A igreja tem que ser dessa maneira, tem que ser sério, usar terno, ou tem que usar cabelo grande. Não pode ser uma pessoa engraçada, não pode rir, tem que ser sério. Tem que trabalhar no emprego, tem que ter dinheiro. Se você for muito pobre, tem uma coisa errada com a sua vida. E quem disse que tem que ser assim? Sabe? Se a pessoa foge um pouco desse padrão que a gente estabelece, não é de Deus, né? O que aconteceu também essa semana? Eu vi muitas críticas, né? Teve Descende agora final de semana, dia 31 de janeiro. E muitas pessoas criticaram. Eu vi uma postagem do Luiz Saião, que é um teólogo super hebraísta, super conhecido no Brasil, né? Ele tem passado por várias experiências, tem uma mente super ampliada. Ele fez uma postagem, né? Tipo assim, Deus abençoe e Descende e tal, tudo que tem acontecido, Deus tem abençoado, pá. Ele reconhece isso. E muita gente criticou ele, porque o Saião é presbiteriano, tal, tem uma pegada mais tradicional, e o Descende é uma parada mais pentecostal, né, digamos assim. Só que muitas pessoas rejeitam. E não é o mundo que está rejeitando, sabe? É o próprio meio cristão. Então, assim, porque não se adequa ao padrão que eles acham que tem que ter. Então, não é de Deus. Quem disse? Deus tem muitas formas de trabalhar. Deus, as manifestações do Espírito, né, os dons, a multiplicidade do poder de Deus de operar, a variedade de pessoas que existem, o coração de cada pessoa, né, enxerga de uma forma, percebe Deus de uma forma diferente. Então, quem é a gente para dizer que tem que ser A, B ou C?
Cara, não existe nem letra no alfabeto para poder fazer uma nomenclatura, né, de quantas formas Deus pode se manifestar. Agora, você vai ficar lutando contra Deus, você vai rejeitar e vai dizer, esse tem demônio, esse aqui é um doido, esse aqui é um maluco, não pode fazer isso, não pode pular, não pode ser sério. Não estou dizendo que você não possa ser tradicional, lógico, cada um tem uma inclinação. E a denominação que a gente segue diz muito mais sobre nós do que sobre Deus. Deus não tem limitação, ele não age só de uma forma, ele não é só de um jeito. O que está escrito sobre Deus na palavra, o que ele revela para nós, isso não muda. Agora, usos e costumes, sabe, manifestações de Deus, tem que ser assim, tem que ser assado, não existe línguas, não existe outros dons, né? O que a Bíblia diz, cara? Sabe, como você lida com as pessoas, qual é o seu nível de tolerância, sabe, com o ser humano, com o cristão, com o bicho do mundo também. Então a gente está aqui para quê? Sabe, para criticar, para rejeitar Cristo, sabe? E isso não anula a capacidade de Deus de fazer qualquer coisa, de se manifestar. Anula a minha capacidade de enxergar Deus nas coisas, nas pessoas, nas situações. Eu que fico bloqueada, eu que perco de experimentar mais dele, porque eu bloqueio, eu restringo o agir de Deus a determinadas áreas, a determinadas pessoas, a determinadas manifestações. Então, o grande prejuízo vem sobre a gente, não sobre Deus. Deus continua sendo grande, Deus continua sendo onipotente, onisciente. Ele não muda. Mas a escolha é nossa. Até onde a gente vai achar que Deus pode agir? Né? Até onde ele é poderoso para operar? Até o que ele pode curar? Só gripe? Só tuberculose? Ou só câncer? Ou só AIDS? Não, mas essa doença é muito grave, né, Ana? Vai que ele não cura, né? Mas Deus é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, cara. E a limitação está em nós, não nele. Ele pode fazer tudo. Então que a nossa convicção esteja no Senhor, que a gente dê liberdade para ele operar e falar como ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Porque a desobediência vai ser nossa e o prejuízo também.